Bem, meus amigos, estamos de volta e para falar de Flamengo. Não tenho novidade nenhuma, novidade já foi apregoada aí por todos, que também não era uma novidade, era esperado por todos que tal fato acontecesse. O futebol tem certas coisas que são imperdoáveis. Uma delas é você ouvir demais as outras pessoas. O técnico de futebol, ele tem que ter, antes de qualquer coisa, uma linha a ser seguida. Ele tem que ter um projeto. Ele tem que saber o que é que vai fazer. Que tipo de programação ele tem para colocar em prática em uma partida de futebol, ou até mesmo ao longo de um campeonato com a sua equipe. Planejamento. E esse planejamento, é claro, que ele pode ser alterado, porque não existe nada nesse mundo que não possa ser alterado. Agora, não pode ser alterado a todo momento. Quando você fica assistindo um jogo de futebol e nota que o técnico vai muito pela torcida, às vezes a torcida fica pedindo, bota esse, tira aquele, esse não. O que acontece? Imediatamente você tira toda a credibilidade do técnico. Se ele ficar atendendo a torcida, ele não vai atender aos seus princípios. E não atendendo aos seus princípios, ele altera tudo aquilo que ele tinha programado com relação ao seu time de futebol. E o Barbieri já estava nessa. A torcida buzinava no ouvido dele, principalmente nas redes sociais, viu, gente? Muita gente falando, gente que pouco entende de futebol, a verdade é essa. Gente que nunca vivenciou o futebol, que não sabe o que é o futebol, não conhece os bastidores, nunca entrou no vestiário, nunca vivenciou uma diretoria, não sabe nada, não conhece nem sequer os jogadores, a não ser por cumprimentos, pelo autógrafo e a fotografia que fez com ele. E aí esse pessoal fica influenciando o andamento da equipe. O que acontece? O técnico começa a alterar todo um processo e esse processo vai por água abaixo. O que aconteceu com o Barbieri, gente? Pode acontecer com qualquer técnico. Aconteceu com o Carpegiani. Carpegiani, rapaz. Ele vinha numa linha interessante, vinha fazendo um aproveitamento daqueles jogadores da base. Aí quando ele começou a introduzir os chamados titulares na equipe do Flamengo, aí aquele monte de buzinadores, aquele monte de diretores, comprometidos não se sabe com quem, começam a dar piruadas. Tem que botar o fulano de tal. Ele não pode deixar de jogar nesse time. Nós pagamos uma fortuna por ele. E lá se vai todo um projeto. Aqueles jogadores que vinham num crescente, que poderiam futuramente, num curto espaço de tempo, estarem integrados à equipe titular. O Flamengo não poderia ou não teria que gastar a fortuna que gastou, trazendo jogadores inexpressivos e pagando uma fortuna por eles. Salários absurdos são pagos no Flamengo para jogadores que não jogariam no meu time de pelada. Não quero citar o nome de ninguém, porque até acho que não é esse o problema. O problema agora é o novo treinador, que já não é novo, ele já teve no Flamengo, já fez sua passagem. E não foi nada brilhante, não, viu? Não pensem vocês que o Dorival, quando teve no Flamengo, foi o suprassumo da qualidade. Quer saber de uma verdade minha? Eu preferi o Jaime. Manda buscar o Jaime. Se é para buscar alguém que já teve por ali, pelo menos o Jaime conquistou a Copa do Brasil. E olha que ele não tinha um time estelar, né? Ele tinha um time que ele manteve, teve bons jogadores. Renato, lembrado do Renato? Salvou um bocado a pele, o pescoço do Jaime. Aquelas faltas maravilhosas que ele cobrava. Mas é isso aí, gente. O futebol é assim. O futebol depende de jogadores que se entregam, que se doam, e um técnico que tem um planejamento.
Não sei se deu tempo do Dorival chegar e começar já a colocar em prática as suas ideias. Ele vai ter que fazer a banda rodar, né? Passear pela praça, tocando aquela sua musiquinha, e ele vai vendo quem é que toca e quem é que não toca instrumento coisíssimo algum. A partir daí, então, ele vai definir quais são os verdadeiros músicos que vão tocar na sua banda, aqueles que não desafinam muito, porque grande parte dali desafina um bocado, né? E aí nós vamos ter, graças a Deus, um Flamengo de volta, capaz de não nos envergonhar, capaz de não nos deixar irritado, de não acabar com o nosso final de semana ou com a nossa noite. Quantas noites mal dormidas o torcedor do Flamengo teve após derrotas cachapantes, após um domingo inglório. Quer ver quando é aquele joguinho de sábado, né, gente? Meu Deus do céu, acabou o final de semana, você vai ver os outros jogos por ver. Não dá nem vontade de ver. Fica torcendo aí pela sorte, quem sabe o nosso adversário tropeça, que é o que não queremos. O que eu desejo, na verdade, é que o Dorival, mesmo sabendo que ele não é, como já disse, o treinador, ele acerte. Pelo menos ele tem uma experiência de campo, uma experiência de vestiário, e isso pode pesar a favor dele. E vai pesar a favor do Flamengo também. Agora, se o Dorival conseguir um bom resultado e conseguir ajustar o time, tem que mandar calar um pouquinho essa meninada aí, eufórica, para trazer Renato, para trazer Abel. Vamos prestigiar quem está no cargo primeiro. Esqueçam desses nomes. Se o Dorival realmente desandar, aí você pode voltar a pensar naqueles nomes que vocês ficam badalando para lá e para cá. É o Lucha, é o fulano de tal, é o Papai Joel, é o próprio Jaime, eu falei agora há pouco, eu referi o Jaime, que é para ver se o Flamengo assumiu uma identidade dele mesmo. Por isso eu gosto muito do Luxemburgo. Como gostava do Carlinhos, como gostava do Jaime, como gostava daqueles que têm, antes de qualquer coisa, a raiz rubro-negra. E esse tipo de raiz é muito importante para fazer o time andar. Porque é ali, naquele momento, que você bate no peito e diz como é que é. Isso aqui é Flamengo, cara. Tem que entrar no nosso ritmo, na nossa dança. Antigamente se dizia, o jogador tem que comer a grama, tem que ter olho vermelho, tem que ter sangue nos olhos, para mostrar que é Flamengo. E quantos jogadores bons assim nós já perdemos. Bom, vamos depositar, por enquanto, as nossas fichas de esperanças no Dorival. Ele tem até o final do ano. E tomara ele dê certo, para não ficarmos mais uma vez pensando em novos técnicos. Mas, quem sabe, pensarmos em um novo time. É isso aí. Grande abraço e até lá.